Segundo Reis, no capítulo 4. Coloca só a mão direita na Bíblia, na palavra de Deus. Fecha os seus olhos agora. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel. Estamos aqui, Senhor, com as mãos em cima da Tua palavra. E sabemos que a palavra do Senhor é espírito e vida. E também sabemos e temos a consciência que não merecemos nada do Senhor. Reconheço a minha insignificância, que sou apenas um miserável pecador. Mas estamos aqui, Senhor, implorando a misericórdia e a graça do Senhor, para que o Senhor venha falar com o povo, a igreja do Senhor. Que tudo que venha sair dos meus lábios, ó Espírito Santo, venha de encontro a esta pessoa que está ouvindo esta oração, está assistindo essa live, Senhor. Senhor, que essa pessoa seja alcançada pela Tua palavra, porque o Senhor é o verbo de Deus, o Senhor Jesus. Dê direção e entendimento. Nós entregamos a direção, a revelação, tudo em Suas mãos, ó Deus, pelo poderoso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Segundo o livro de Reis, no capítulo 4, o título é Eliseu aumenta o azeite da viúva. Nesta palavra que nós vamos ler, mostra que essa viúva era viúva de um homem de Deus, de uma pessoa que servia ao Senhor, servia ao mesmo Deus que nós servimos. Amém? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel, o Deus de Jacó. O mesmo Deus. Essa viúva, o seu marido faleceu, ele morreu. E o marido dela tinha dívidas. Tinha algumas dívidas. Amém? E ela não tinha dinheiro para pagar essa dívida. E antigamente, quando a viúva, ou o marido, não deixou bens, não deixou nada para suprir a necessidade da sua família, quando o credor ele vinha receber e aquela viúva não tinha o dinheiro, não tinha como pagar aquela dívida, ele tinha por lei, direito por lei, de levar os seus filhos como escravos. Olha que coisa forte, você imaginou? Aquela mãe que, junto com seu marido, com tanto amor, com tanto carinho, esforço, ela estava vendo que a qualquer momento os seus filhos iam ser levados como escravos e com certeza nunca mais ela iria ver os filhos dela. Tá bem? Mas naquela cidade existia um homem de Deus, o profeta Eliseu, um homem de Deus. Como muitas vezes que nós ensinamos e falamos, Deus usa homens. Homens não faz milagres. Homens não faz sinais, prodígios e maravilhas. Quem faz milagres, sinais e prodígios e maravilhas é a mão de Deus. É Deus que faz milagres. Mas Deus usa aquela pessoa que é dele para quê? Para se manifestar. Então Deus usou esse homem de Deus, o profeta Eliseu, para quê? Para socorrer aquela viúva e para socorrer os seus filhos que iriam ser levados como escravos. Você imaginou a preocupação, a dor no coração daquela mãe. Vamos ler a palavra. Segundo Reis, capítulo 4, fala assim, ó. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os seus 2 filhos, para lhe o quê? Para lhe serem escravos. Olha que palavra forte. Amém?
Ela chegou para o profeta Eliseu e falou assim: ó, profeta, homem de Deus, o senhor sabe que o meu marido ele era discípulo do Senhor e temia ao Senhor. O que está acontecendo? Olha, o credor, ao que o meu marido estava devendo para ele, ele veio receber. Mas eu não tenho dinheiro para pagar ele. E a lei fala, se eu não tiver como pagar essa dívida, ele vai levar os meus 2 filhos como escravos. Olha que palavra forte. Olha o desespero daquela mulher. Amém? Você pode estar passando uma situação agora assim. Você pode perguntar para você mesmo. Você pergunta para você mesmo e fala: olha, eu sirvo ao Senhor. Eu temo ao Senhor. Estou passando por essa prova, por essa tribulação. Você pode estar passando uma tribulação agora na sua saúde. Você recebeu uma notícia ruim da sua saúde. Ou pode estar passando por um problema ruim na sua saúde. Você pode ter recebido uma notícia ruim do seu familiar, do seu ente querido. Ou pode estar passando por um problema difícil na sua família com o seu ente querido. Você pode ter recebido uma notícia ruim na sua vida financeira, ou pode estar passando por um problema financeiro agora. Você pode estar passando por um problema na sua vida espiritual, você pode estar desanimado agora. Muitas vezes você está pensando agora em se afastar e desistir da fé em Deus, se desviar. Mas a palavra fala que essa viúva, ela buscou a ajuda do homem de Deus, e ela falou assim: olha, meu marido era discípulo do Senhor, e temia ao Senhor, e temia a Deus, e o credor veio buscar os meus 2 filhos, e eu não tenho condição de pagar essa dívida, ele vai levar os meus filhos como escravos. Mas ela buscou a ajuda de quem? Do homem que tem fé e crê em Deus. Você tem que falar os seus problemas para quem crê, tem fé em Deus e tem algo de bom para oferecer a você. Quando você fala os seus problemas com uma pessoa que crê no Deus feito pela mão do homem, e muitas vezes é descrente e ateu, não crê em nada, essa pessoa só vai abrir a boca para falar o quê? Muitas vezes besteira. Desculpe a palavra, muitas vezes besteira para você, e muitas vezes falar para desanimar a sua fé, e não vai poder resolver, ajudar em nada o problema que você está enfrentando agora. Você tem que abrir a sua boca e falar a pessoas que têm fé em Deus e têm o Espírito Santo de Deus. Essa mulher buscou ajuda, não foi de qualquer pessoa. Ela buscou ajuda do profeta, do homem de Deus. E o homem de Deus teve condição de ajudar, porque Deus ainda usa homens para fazer milagres através do homem e da mulher de Deus. Diga glória a Deus. Continua a falar assim a palavra. Versículo 2. Eliseu lhe respondeu, depois que a mulher falou que o credor vinha buscar os 2 filhos dela para ser escravo. Versículo 2. Eliseu lhe respondeu: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Olha que coisa maravilhosa. O homem de Deus perguntou assim, ó, o que eu posso fazer por você? Ele perguntou assim, ó, o que você tem na sua casa? Ela só falou assim, olha, a tua serva só sobrou uma botija de azeite, um pouquinho de azeite. Que coisa maravilhosa. Sabe o que Deus ele pergunta pra gente? Ele pergunta assim, olha, o que você tem? Você tem ainda um pouquinho de fé? Se você tem ainda um pouquinho de fé, eu posso fazer a multiplicação na sua vida. Diga glórias a Deus. Se você fala assim, olha, eu tenho ainda um pouquinho de fé. Então com esse pouquinho de fé, Deus tem poder para fazer a multiplicação na sua vida. Deus tem poder para fazer a multiplicação na saúde. Deus tem
poder para fazer multiplicação de bênçãos sobre a sua família. Deus tem poder para fazer multiplicação na sua vida financeira. Deus tem poder de fazer multiplicação na sua vida espiritual. Você que está desanimado, fraco agora, Deus precisa um pouquinho só de fé que você tem preparado, o que você tem. Se você tem um pouquinho só, Deus ele vai fazer a multiplicação na sua vida, porque Deus é especialista em fazer multiplicação através de coisa pequena. Amém? Continua a falar assim, ó, versículo 3. Então, disse-lhe, profeta Eliseu falando, profeta Eliseu falando assim, ó. Então disse-lhe, vai, pede emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver o quê? Cheio. Olha que coisa maravilhosa. O profeta falou assim, o que você tem aí? Eu tenho só um pouquinho de azeite, o que sobrou um pouquinho de azeite. Ele falou assim, então vai na casa de todos os seus vizinhos, pega todas as vasilhas que ele tiver e traz para cá. E depois que você trazer para cá, você fecha a porta com você e os seus filhos dentro. O que tem? O que Deus tem preparado é para você e para a sua família. Não é para outra pessoa. Quando a palavra de Deus fala assim, olha, bendita será a descendência de Abraão. E a Bíblia fala, aqueles que têm fé em Cristo Jesus, esse é que são filhos de Abraão. Você é um descendente de Abraão. Então a promessa de Abraão, pai da fé, é para você e para toda a sua família também. Quando ele falou assim, olha, pega muitas vasilhas, pega bastante vasilha. Na casa de todos os seus vizinhos, vá atrás, pede vasilha, pega todos os vazios que ele tiver e traga. Traz para sua casa, traz para dentro. E depois que vocês pegarem todas as vasilhas, traz para dentro da sua casa e depois você fecha a porta. Você e seus filhos fiquem dentro da sua casa. Olha, Deus traz segurança para nós, para nossa família. Você não está só. A sua família não está só. Deus está do seu lado, aonde você estiver. Você pode estar passando um problema, uma prova muito grande agora. Mas eu falo de todo o meu coração para você. Deus jamais te abandonou. E Deus, o Pai, jamais vai te abandonar. O Pai jamais abandonou o seu familiar. E o Pai jamais vai abandonar a sua família. Porque o Pai jamais se esquece do Filho. Jamais. Deus jamais se esquece de nós. Jamais. Porque esse é o caráter de Deus. Deus é amor. Deus é longânimo. Deus é misericordioso. Ele não pode negar a Ele mesmo. Amém? Vamos ver o que aconteceu depois. Versículo 5. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E este lhe chegaram as vasilhas. E ela o quê? E ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha. E o azeite o quê? Parou. Que coisa maravilhosa. Olha, ainda esperança. A palavra final não é do homem. A palavra final vem da língua dos lábios de Deus. Dê glórias a Deus, que Deus é com você. Nós não estamos só. Amém? Aquela mulher chegou com aquele monte de vasilha, aquela viúva de um homem de Deus, de um discípulo de Deus, do Senhor. Fechou a porta, com aquele monte de vasilha na mão. E o profeta pegou aquela vasilha de azeite. O que ele fazia? Ele fazia o quê? Despejava o azeite naquelas vasilhas. E o azeite não acabava. Você crê que Deus tem poder para fazer isso? Deus tem poder para fazer multiplicação, porque Deus, Ele é poderoso. Só Deus é poderoso. Foi enchendo várias vasilhas. E antigamente o azeite não era só, como hoje
é usado mais para tempero. Antigamente o azeite era usado como moeda de troca, como dinheiro. O azeite era usado para fazer, para clarear, para iluminar, para acender a lâmpada, para dar claridade à noite. Aquela época, o azeite era muito valioso. É uma moeda é como se fosse dinheiro hoje. É como se fosse dinheiro. Então, o que aconteceu? Deus, ele prepara todas as coisas. Aquela mulher ia colocando, eu imagino só assim, aquela botijinha de azeite pequenininha assim, ó. O que ela tem? Tinha uma botijinha de azeite. O profeta Eliseu pegou aquela botijinha e falou assim, me dá a vasilha. Aquela vasilha chegava e enchia a vasilha. Da outra, aí pegava e enchia da outra, enchia. Pegava da outra. E aquele azeite naquela botija não acabava. Deus é maravilhoso. Deus, ele é o Deus de multiplicação. Deus é o Deus que ele não tem limite. Deus, ele socorreu aquela viúva e aquela família. Você acha que Deus vai abandonar e vai desprezar a oração que você tem feito? Jamais. Se você crê em Deus, você serve a Deus. Deus, ele tem amor até na vida do ímpio, do pecador. Ele não tem prazer na morte do pecador. Deus não quer lançar ninguém para dentro do fogo do inferno. Imagina você que entregou a sua vida, entregou a sua família na mão dele. Você acha que Deus ele vai se esquecer? O Pai está do seu lado. O Pai está do seu lado. Só acabou só no versículo 6. Como acabou? Porque acabou de escorrer, de derramar aquele azeite. Porque acabou? Vamos ler. Versículo 6. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite o quê? O azeite parou. Só acabou de encher as vasilhas porque o azeite parou. Porque acabou as vasilhas. Se tivesse 100 caminhão lá, encher todos os caminhões de azeite. Você imaginou isso ou não? Se ela chegasse lá, o que tem aí? Olha, tem uma caixa, um exemplo, tem uma caixa d'água aqui, ó, de 5.000 litros. Um exemplo. Olha, e encher 5.000 litros de azeite para aquela viúva e para o filho dela. Porque Deus tem poder para isso. Você crê não? Você crê nisso ou não? Você pode até falar assim, eu tenho só um pouquinho de fé. Você pode ter um pouquinho de fé, mas através desse pouquinho de fé, Deus tem poder para multiplicar a bênção, para multiplicar livramento, para dar o que? Socorro para você e para toda a sua família. Com esse pouquinho de fé que você fala que tem. Deus tem poder para isso. A palavra de Deus fala, Deus, o Senhor, o Eterno, Ele é infinitamente mais poderoso para fazer o que nós pensamos ou desejamos. O que você pensa agora? Em saúde para sua família? Em prosperidade? Em cura? Deus é infinitamente mais poderoso para fazer o que você pensa, que você está pensando agora, o que você está desejando. Que coisa gloriosa! Só Deus tem poder para isso. Amém? Versículo 7, no livro de 2 Reis, capítulo 4, no versículo 7 agora, no versículo 7, fala assim, ó. Então foi ela, e fez saber ao homem de Deus. O homem de Deus lhe disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Que coisa maravilhosa. O homem de Deus, o profeta Eliseu, falou assim, olha, agora, com esses azeites, com esse dinheiro, com essa moeda de troca que você tem aí, ó, nessas vasilhas, você vai pagar aquele credor que vinha buscar os seus 2 filhos para ser escravo. Você vai pagar ele, mas não só vai pagar ele, você vai sobrar e você vai viver do resto. Que coisa amada, vai sobrar. Deus tem poder para fazer sobrar, para suprir a sua vida, a sua necessidade. Isso em todos os sentidos da sua vida. Vai sobrar saúde, vai sobrar
prosperidade, vai sobrar fé, vai sobrar, porque Deus tem poder para multiplicar. Não importa o problema que você está enfrentando agora, tenha fé em Deus. Você pode até falar assim, olha, mas muitas vezes eu me sinto tão fraco, tão abatido. Se você tem um pouquinho de fé, você vai entregar essa fé na mão de Deus. Entrega na mão de Deus, entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus, na mão de Deus. E Ele vai fazer a multiplicação. Busque a Ele, dobre os seus joelhos, chore aos pés de Jesus, do Senhor Jesus. Abra um jejum, ore, leia, se alimente da palavra. Se alimente da palavra. Quanto mais você se alimenta da palavra, mais a sua fé está forte. Não dê ouvido à palavra de pessoas negativas. Se afasta desse tipo de pessoa. Com que você é crente em Jesus, fique envolvido com pessoas incrédulas, com ímpio, se afasta desse tipo de pessoa, fica do lado de pessoas de Deus, pessoas que têm algo bom para acrescentar a sua fé e te ajudar. Se afasta de pessoas muitas vezes usadas por Satanás para tentar afastar você da presença de Jesus. Se afasta desse tipo de gente. Amém? Você entendeu a palavra? Apresente o que você tem a Deus. Pode ser um pouquinho de fé que Ele vai fazer a multiplicação. Multiplicação na sua saúde. Multiplicação de bênçãos sobre a sua família. Multiplicação de vida financeira. Se você fala, pastor, muitas vezes eu estou tão desanimado. Se volta para Jesus. Ele vai encher. Ele vai encher a sua vida do Espírito. Então se volte. Tudo que Deus quer que a gente venha ter o primeiro passo em direção. Dê o primeiro passo em direção a Ele. Você vai ver como que isso alegra o coração de Deus. Quando você fala assim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer o teu querer, me ajuda, me encha. Isso alegra o coração de Deus, porque você não está pedindo só coisas materiais, você está buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, porque isso é o que é mais importante aos olhos daquele que morreu por cada um de nós na cruz.